bem-vindos a mais uma temporada agora de 2025 do Liga o Flow Podcast. Estamos aqui super felizes, eu e Andréia, minha companheira de jornada, com o objetivo de trazer mulheres maravilhosas, homens, pessoas para falar de suas jornadas e principalmente para a gente conseguir mostrar para vocês novos modelos de referências que vocês possam se inspirar também. Isso aí. O nosso propósito no Liga o Flow é encorajar as mulheres a encontrar o seu propósito, a se desafiar, a sair da inércia e mudar o teu jeito de flow. E como a gente não pode deixar de fazer, né? Curta o nosso canal, compartilhe com outras pessoas, porque essa mensagem precisa chegar para o número máximo de pessoas que você conhece, porque a gente traz muito conteúdo e hoje nós estamos realmente com duas empreendedoras, uma empreendedora maravilhosa, uma profissional incrível que a gente conheceu em Harvard. Então a gente está trazendo aqui conteúdo de muita qualidade. Carlinha Martins e Graziele Mello, né? Que a gente estava numa conversa aqui. O nome dela é com S. Eu falei, Grazi, ela não, Grazi. Né, Grazi? Tem uma história. Minha mãe caprichou, viu, gente? Ela falou assim, ó, vou colocar S e 2 L's para complicar. Aí eu tenho que explicar isso para todo mundo. Pois é, a Carlinha é uma empreendedora de sucesso. A gente quer que você conte sua jornada aqui. Você tem uma carreira linda, a gente sabe da sua dedicação também, e nada melhor do que cada uma de vocês se apresentar aqui um pouco. Se você quiser começar, Carlinha, conta brevemente aí tua jornada profissional até hoje. Quem é a Carla? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Nossas amigas Nós de também, Harvard. Chique, olha aí, gente. Harvard Girls. Maravilhosa. Bom, eu sou a Carla Martins, eu sou vice-presidente do Serac. O Serac é um hub de soluções administrativas focada na contabilidade, mas a gente também tem o Serac Educação, que a gente tem clubes de negócios, mentorias, eventos para contadores, não para contadores e toda uma jornada. Hoje em dia eu tenho quase 300 colaboradores, 3.500 clientes recorrentes, Brasil todo, e muitos clientes conhecidos na mídia, como Thiago Nigro, Joel J, Flávio Augusto, e diversos outros. Então, esse é um pouquinho meu. Eu sou especialista em liderança, gestão de pessoas, porque a minha jornada foi dentro da empresa. A empresa é fundada pelo meu pai, eu e meu irmão somos os vices. Só que a minha jornada dentro da empresa foi cuidando de pessoas e criando cultura, liderando pessoas, enfim. A gente pode falar um pouquinho disso. Que delícia, tudo que a gente gosta de ouvir. E você, Grazi? Eu. Gente, o bate-papo é nosso. Exatamente. Olha, isso é o mal de quem faz podcast. Essa aqui apresenta, tem um programa de podcast. Ela acabou de contar, a Grazi aqui, que foi apresentadora, e a gente aqui já está nessa jornada também. A gente né? vai ficar Daqui a pouco nós duas estamos entrevistando as duas. Mas vamos lá, Grazi. Então, pessoal, realmente, né, todo mundo sempre me chama de Grazi. Eu tenho esse perfil muito pessoal e particular. Eu gosto de me conectar com pessoas. Eu vejo que o que realmente conecta com pessoas é o ser humano que a gente é, né? Então, o que transcende ali nossa profissão. Estou há 17 anos na área da resolução de conflitos. Então, atuo com mediação de conflitos, com negociação, com comunicação não violenta, comunicação assertiva. Então, é algo que perpassa tanto o ambiente, né, de lideranças, né, dependendo de onde a gente está, quanto também no ambiente jurídico, porque eu venho de uma formação jurídica, então eu sou advogada, sempre nesse ambiente mais consensual. Meu pai até brincou comigo quando eu fui entrar para a faculdade de Direito, ele falou assim, minha filha, tem 3 coisas que advogado precisa de ter que normalmente não tem, eu não quero que você perca. Advogado não tem humildade, não. O advogado tem que ter humildade, tem que saber ouvir, não subestimar a inteligência das pessoas. Aí eu brinquei com ele, falo isso com os meus colegas advogados, que ele estava querendo que eu fosse mediadora, né? Eu falei assim, certeza. Mas brincadeiras à parte, eu levo também essa cultura de humanização para dentro da advocacia. Porque eu tô lá como presidente de uma comissão, que é a Comissão de Mediação, Conciliação, Arbitragem. E essas comissões da OAB, elas são realmente formação de cultura, um braço ali dentro da OAB para poder trazer novas perspectivas para os advogados, né? Então, de fato, mostrar que existem caminhos para além da litigância, mostrar que existem caminhos para além do judiciário. A gente está hoje num momento que é um novo mundo jurídico, que existem várias portas para se resolver uma mesma questão, que não só o sistema de justiça que está ali abarrotado e não dando conta de questões que são relacionais. Então, tem muitas questões que são relacionais e estão sendo levadas para o judiciário como uma demanda, um processo ali na mesa, e não são resolvidas da maneira que eles se sintam satisfeitos, que se sintam com aquele sentimento de justiça, do justo sendo alcançado, né? A justiça real sendo alcançada. Então resolve a demanda, mas não resolve o conflito que está por trás.
Então é disso que eu trabalho, é isso que eu amo, é isso que eu lido. E de fato é uma contracultura, então não é fácil trabalhar com essa demanda no nosso país. Mas sigo semeando e acreditando nesse propósito. E eu vi quando eu fui para Harvard, eu estava conversando com você mesmo mais cedo. Eu fiquei muito impressionada. Eu sei que existem mediadores, né? Mas eu não sabia da relevância tão grande. E se você parar para pensar num mundo tão diverso hoje, com diversidade de ideias, com essa polarização que a gente vive, né? A gente tem extremos hoje, seja de política, religião, qualquer coisa. Cada um pensa de uma forma e não existe meio termo. Está bem complicado, né? A mediação de conflitos, ela é fundamental, desde dentro da nossa casa até grandes resoluções de conflito mundial, de países, verdade, diplomacia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Bem. E, Carla, vamos começar agora te perguntando. A gente sabe que você começou a sua jornada muito cedo, né? Você é uma garota nova, uma mulher nova e que já é bem sucedida, né? Já tem uma história aqui, quando você mandou a sua bio aqui. Nossa, quantas coisas você contou pra gente. E aí, eu queria que você contasse pra gente quais foram os desafios que você teve no início dessa jornada, porque você já alcançou muitas coisas hoje, né? Sim. E quais desafios você enfrentou logo no início? Bom, o meu primeiro desafio foi uma crise de identidade, vamos dizer assim, porque a empresa foi fundada pelo meu pai, só que a empresa era bem pequena e eu não me via atuando ali. Então, era contabilidade ou advocacia e eu não gostava dessas áreas. Mas o meu pai sempre levou eu e meu irmão para trabalhar, desde bem novinhos. Então, um dia na semana, depois 2, depois 3, no ensino médio, eu já trabalhava todos os dias na empresa dele. Mas na hora de escolher a faculdade, a primeira foi: eu não quero, não gosto, não é isso que eu quero. Mas eu falava pro meu pai que eu não gostava de rotina. Eu não queria um trabalho que tivesse rotina. Mas aí a gente sai da escola, vai para a faculdade e vê que o mundo não é bem assim, né? Não é só a escola, o trabalho. E aí eu não queria... Eu comecei a ver que eu ia trabalhar para os outros, fazendo marketing, que foi a minha primeira formação. Então eu fui para o marketing porque eu não queria rotina. Aí, só que eu dei a sorte, vamos dizer assim, que eu me achei na gestão de pessoas, porque a empresa começou a crescer, de 20 colaboradores, o meu pai dissolveu uma sociedade, então ele ficou sozinho, junto com os filhos. Meu irmão já fazia direito, tudo já era nessa parte mais técnica, e eu comecei a ver uma oportunidade em gestão de pessoas, porque a empresa começou a crescer, de 20 virou 30, que virou 40, que virou 50. Então, e ninguém cuidava das pessoas, eles eram comercial, jurídico, etc. E aí foi nisso que eu me especializei. Então eu me formei em marketing, mas eu fui para a área de gestão de pessoas. Aí, como toda mediadora de conflitos, eu virei o RH da empresa por um bom tempo. Eu criei processos, criei cultura. A gente é uma contabilidade, mas a gente é uma contabilidade bem disruptiva. A gente traz inovação, traz modernidade, traz uma cultura muito forte para os colaboradores quererem ficar dentro da empresa. Como a gente é jovem, é um DNA jovem, mas é de uma contabilidade que é um mercado muito tradicional. Verdade. Então você pega esses dois contrapontos e aí, mas é por isso que a gente cresceu muito. Então, que bacana isso, né? Essa ideia de vocês de juntar o pessoal jovem com uma área que é uma área de gente que trabalhou os mais antigos, os mais velhos. A gente fala que não é uma área sexy. Hoje em dia, né, os jovens não querem fazer contabilidade, é bem difícil, verdade, né? Mas muito bacana essa frente. E eu acho que o mais legal é... o mercado nisso, né? Demais. E assim, você encontrou oportunidade. Porque você falando, eu puxei para mim, eu sempre quis ter alguma coisa com meu pai. Quando ele se aposentasse, meu pai adorava se enfiar em vários projetos. Ele sempre trabalhou, era funcionário público, mas ele sempre queria empreender e tal. Falava, olha, quando ele estiver mais perto de se aposentar, um dia a gente vai fazer alguma coisa. E era muito pro lado educacional. Só que ao mesmo tempo foi passando e eu não me via, sabe? Talvez eu não tenha visto a oportunidade da gente fazer alguma coisa juntos. O caminho de cada um foi para um lado, ele mora em Brasília, eu aqui. E poderia ter acontecido mesmo com você, mesmo com seu pai, com um empreendimento, uma empresa, você poderia ter ido para o outro lado. Você via uma oportunidade. Porque primeiro, acho que mais fácil seria ver, isso aqui não é para mim, né? Isso aqui não é para mim. Você achou um oceano azul, talvez, ali, né? Isso, aí a gente começou, aí eu me especializei nisso, eu formei o RH, todos os processos de cultura. E aí um segundo desafio foi quando, na verdade, foi quando os 3 fizeram o nosso primeiro curso de mentalidade, esses que abrem a nossa mente. Porque a gente estava
trabalhando no 1 a 1, todo mundo, não, uma cultura legal de empresa e tal, mas a gente ainda não tinha aberto para prosperidade, assim, para falar assim, pô, agora temos novos passos. E aí a gente fez um de mentalidade, de prosperidade, doação, de cultura mesmo, bem focada nas pessoas. E aí foi quando a gente começou a crescer, começou a abrir as portas para o mundo, inovar em marketing, inovar em processos, trazer essa contabilidade mesmo. Então, essa virada de chave foi investir em cultura organizacional, primeiro, começando pela gente. Eu acho que é muito importante quando um empresário tá parado ou estagnado, você procurar pessoas que já estejam em outro nível, estejam numa mentalidade diferente para você conversar, para você ouvir, para você pegar o modelo mental da pessoa e falar, pô, quero isso, vou também. E aí você entender que isso é possível, é muito importante. E às vezes a gente para, né? Tem a maternidade. Eu sou nova, mas eu sou mãe de 2, tá, gente? Ó, pra você não me conhece. Eu fui mãe cedo também, mas e aí, essa virada de chave de mentalidade foi muito importante para o nosso crescimento. Aí tem outras viradas de chave também. Legal. Tem muita história para contar. Gente aqui. Mas muito bacana até aqui, viu? Grazi, como que você decidiu focar em mediação de conflitos? Já é engraçado você contar a história do seu pai, né? Você sabe que o sonho do meu pai era que eu fosse advogada. E eu não quis, na época, fazer direito, fui fazer administração, só que eu trabalhei 17 anos da minha vida com relações de consumo. Eu acho que é o que eu mais domino no mercado. Então, quando você contou isso, eu achei super engraçado. Eu falei, gente, eu já fiz muita mediação de conflito, mesmo não sendo advogada na área de consumidor, né? E acho muito legal e gostei muito de você contar o cuidado que você tem com as pessoas, porque ela realmente, naquele momento do conflito, ela precisa se sentir acolhida, né? De que alguém ali está olhando por ela e está cuidando. Eu queria que você contasse um pouco como que isso te pegou, né? Fez você amar tanto como você já contou ali. Eu amo, amo o que eu faço. Verdade, obrigada. O que acontece? Meu pai, ele sempre me incentivou a fazer direito. Sempre. Meu pai, na verdade, ele é militar, ele é tenente-coronel da Polícia Militar reformado, então concursado, minha mãe concursada também, então eles sempre quiseram uma certa estabilidade nesse sentido e, não sei, eles viam no direito um curso importante, um curso que trazia, né, uma notoriedade, viam que o meu jeito de pensar tinha alguma coisa a ver e eu ficava, de jeito nenhum. Eu não tenho nada a ver com direito, sou uma pessoa super expansiva, super comunicativa, eu vou ficar enfornada no escritório porque esse era o estigma de quem conhecia um pouco do direito e imaginava que seria minha vida. Então, como a Carlinha disse que ela não queria rotina, eu não queria ficar presa. Eu não quero isso de jeito nenhum. E eu queria, inicialmente, pensava muito em educação física, eu sempre fui muito esportista, sempre amei, eu nadava, competia. E aí eu fiquei numa crise também. Falei, o que eu vou fazer? Eu faço educação física, eu faço direito. Ficava com aquela dualidade no sentido de querer honrar os pais que têm um saber ali de vida e que de alguma maneira querem te instruir, ao mesmo tempo aquilo que eu amo, e é isso ou não. E eu sempre fui uma pessoa de muita fé, né, de muita conexão assim, com Deus, fiz uma oração e acordei no dia seguinte super desperta para o direito. Não sei explicar para vocês, porque foi algo muito no meu coração, né? E vinha de uma maneira diferente, vinha de uma maneira ressignificada. Falei assim, então eu vou arriscar o direito. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu percebi que a educação física, que é linda, né, uma profissão maravilhosa, tinha muito a ver com o meu hobby. Mas que o meu jeito de pensar a vida sempre teve muito a ver com o direito, porque eu sempre, na escola, eles brincavam que eu era a defensora dos frascos de comprimidos. Eu falo assim, a Graça é a defensora dos fracos e oprimidos, né? Então eu sempre fui líder de turma, desde sexta série, fui até eu formar na faculdade, então eu sempre fui aquela pessoa que congregava. E continua, né, gente? Continua. Quem que organiza os grupos aí das viagens, né? Eu sempre fui essa pessoa que congrega. Unindo as pessoas e que põe né? todo mundo no mesmo barco. E tanto que o pessoal brincava, a Grazi é do ralé, o bambambam, ela tá com todos e sempre envolvendo todo mundo e fazendo as oportunidades acontecerem para todos, com inclusão, enfim, acessibilidade. E aí, no fim das contas, isso me moveu na vida. E eu achava que, indo pro direito, eu ia ajudar a defender as pessoas, os direitos das pessoas, dar voz a essas pessoas. E quando eu estava lá no contexto do direito, eu fui fazer um estágio.
de mediação. E aí eu vi que aquele mesmo Estado que viola era aquele mesmo Estado que dava voz, porque era uma política pública de mediação comunitária em vilas e favelas, com alto índice de criminalidade violenta, vulnerabilidade social. Nesse ponto, meu pai também preocupava, né? Enquanto militar, ele tinha uma outra visão. Mas, ao mesmo tempo, eu fui ficando encantada, né, com aquela oportunidade de ver o direito desde a base, assim, aquele direito de dignidade humana, de acesso à justiça, e que o acesso à justiça vai além do acesso ao judiciário, que tem outras formas de se acessar à justiça, e que o sistema de justiça, na verdade, nem sempre gera esse sentimento do justo. E aí, então fui começando a me encantar pela mediação, mas ainda assim, era muito no início da faculdade. Então, o direito ainda não tinha borbulhado. Aí eu fui ver direito do trabalho, direito civil, fui fazer outros estágios, né? Mas quando eu formei, teve uma oportunidade para eu voltar para esse mesmo programa que eu fui estagiária, só que já como técnica de direito. E aí, por uma questão de emprego mesmo, eu tinha acabado de formar, né? E era um processo seletivo, eu falei, vou tentar. E eu passei. E lá eu tive a oportunidade de fazer uma capacitação em mediação. Então eu achava que eu conhecia de mediação porque o senso comum é isso. Não, todo mundo faz mediação, a gente... Só que a mediação ela é um processo. Ela tem fases, procedimentos. Então, por exemplo, para você ser um mediador, dentro dos critérios legais, você precisa ter pelo menos 40 horas teóricas, 60 horas práticas, são 100 horas de formação em mediação. Não precisa ser do direito, por exemplo. Tem que ter um curso superior, pela analogia, né, com a lei de mediação, mas não precisa necessariamente ser do direito. Mas naquela época era um critério importante. Eu falei, eu vou fazer essa capacitação. Foi uma oportunidade que o programa Mediação de Conflitos na época me deu. E a partir daí eu nunca mais parei, porque foi um caminho sem volta de fato. Porque quando eu saí da prática para ir para a teoria, e fui entender de fato como aplicar a mediação com técnicas, porque a técnica entra onde a intuição não vai. Então, às vezes eu tenho uma intuição, sou ótima pessoa para poder gerir pessoas, mas a Carlinha com certeza se qualificou de várias formas para ser uma gestora de pessoas. Então, assim, a gente lida com o ser humano, mas para a gente poder se conectar com o ser humano profissionalmente, saber resolver alguma coisa, tem que saber gerir conflitos. Eu acho que você está dando uma dica muito boa para quem está assistindo a gente, né? Porque você falou exatamente assim, a capacidade de entender a mediação, seja ela em qual escala for, com pessoas, né? Mas que não adianta você só ter o jeito para a coisa se você não dominar, ou dominar isso, mas não dominar a técnica. Eu acho que tudo na vida da gente, ela é uma pessoa que é muito estudada, certinha, né? E ela fala, tudo tem que ter estudo, tudo tem que ter fundamento, tudo tem que ter técnica. O restante, ele vai meio que complementando. Então, eu imagino que isso que você tenha passado depois de tanto... Que quando a gente faz direito, você, como disse, fica muito assim, o que eu vou fazer no direito? Cada um se encontra aí numa frente, mas essa de você poder mediar as pessoas, mas ter a técnica de não agir só com a intuição, ela é para a vida, acho que em todas as frentes. Tanto que a minha área no direito era trabalhista. Minha monografia foi na área trabalhista, meus últimos estágios foi na área trabalhista, eu fui na Justiça do Trabalho, nas varas de direito do trabalho, no escritório que eu estava diretamente com um advogado trabalhista. Mas quando eu conheci a mediação, a partir da técnica nesse sentido, foi ampliando os meus horizontes. Aí eu fui fazendo especialização, fui me qualificando, né? E não parei mais. Então, realmente... Você vai contar mais pra gente aqui, né, Mi? Com certeza. Eu vou até quebrar um pouco o protocolo aqui nosso roteiro aqui, que a gente tem uma ordem, mas porque vocês falam, e a gente se conheceu em Harvard, num ambiente, né, numa instituição de educação diferenciada, uma das melhores do mundo, se não a melhor, mas a gente se conheceu lá. Vocês, na carreira de vocês, na história de vocês, que vocês contam, tem muito estudo, muito envolvimento. A Débora brincou aqui, eu sou uma pessoa estudiosa, mas tem muita preparação. Quando você faz um evento, você está preparando outras pessoas, Carla. E você quer impactar outras pessoas. E você já começa a fazer isso quando você faz os grupos e você também se dedica. Então, a minha pergunta aqui é, como vocês enxergam, a gente fala muito de lifelong learning, mais é importante mesmo, mas principalmente na carreira das mulheres que querem fazer a diferença. Qual a importância do lifelong learning para vocês? Acho que você... Eu gostei muito a capacitação vai até onde a intuição não vai, né? Muito legal, gostei. Eu acredito que a gente não tem que parar de estudar. Eu acredito também que as instituições
elas vão até um certo ponto, porque a vida real é outra, né? A prática é outra, a vida real é outra, principalmente para quem vai empreender. Porque se você tá dentro de uma grande corporação que já tem os seus métodos validados, tem bastante gente envolvida para dar os métodos, as instituições são ótimas para isso. Mas se você quer empreender, a vida real vem com tudo, assim, vem com tudo. Vem a parte de vendas, vem a parte financeira, vem a parte de problemas e soluções. E aí você, de dormir e acordar pensando naquilo, eu acho que é bem diferente. Então, para quem nos ouve, que está querendo empreender, ou está empreendendo, faz total sentido estar também com pessoas que empreendem e passam pelas mesmas dores. Então, você conhecer pessoas, conhecer grupos da sua área, não da sua área, sim, não da sua área também, porque você vai pegando com quem já errou e já batalhou. Então, isso é ótimo, né? Porque a gente está muito acostumado, assim, a ter por exemplo, um médico. Um médico estuda milhares de anos para fazer uma puta cirurgia, para passar remédios, para cuidar da vida das pessoas. É muito importante. Mas aí quando ele chega e quer abrir uma clínica e quer que não só o tempo dele seja para ganhar dinheiro, mas que ele multiplique o tempo, tenha outras pessoas trabalhando para ele, não sabe sobre liderança. Não sabe sobre gestão financeira, não sabe sobre marketing. Importante isso. E aí, a educação empresarial como um todo, hoje em dia, também é muito importante. Se você tem essa ambição, né, tem essa vontade de ter o seu próprio negócio. Então, além das instituições, que eu acabei de fazer Harvard também com vocês, além das instituições, é muito importante a educação empresarial como um todo, assim, aprender com quem faz mesmo, não os empreendedores de palco do Instagram, mas com quem faz, com quem tem pessoas, para que isso no futuro você pule caminhos que vão te levar mais rápido e com menos problemas do que se você fizer sozinho. Se você fizer sozinho, você vai fazer, gente, também. Essa é uma dica que vale para todo mundo. Com certeza. Porque o que você traz aqui, a capacitação, a educação, o estudo, leitura, é importante, Mas a gente fala muito aqui no Flow também da importância da gente testar rápido e aprender com o erro. Testar pequeno e estar com pessoas, além disso, que também ensinem pra gente, né? Porque a gente está... Cada vez mais a gente vê que existe... a gente é um empreendimento, a gente é uma empresa, a gente precisa saber de todas as frentes. Então, quando você fala educação empresarial, eu associo não só a questão do ensino tradicional, a educação empresarial com pessoas que estão no back, não necessariamente aquelas pessoas de palco, porque o empreendedor não é... Assim, empreender não é algo tão sexy como você falou no início, a gente acha, né? Muito bonito ali quando você está no Instagram, na rede social, mas a realidade é muito mais nua e crua. E a prática faz toda a diferença. A prática é testar rápido para ver se deu certo e aí já tentar outra coisa. Essa coisa da perfeição o tempo todo faz com que a gente fique parado. Então, é a prática. A educação empresarial foi algo bem legal que você trouxe aqui, que a gente está vivendo isso muito agora, né, Del? Eu vou pegar, então, um gancho para responder também, né? Que você tinha perguntado para as duas. Sim, eu quero ouvir vocês. A Carlinha trouxe dois ganchos que eu quero pegar. Ela falou o seguinte no início. O que fez a gente crescer muito também foi quando a gente começou a querer fidelizar aquelas pessoas, né? Eu quero fidelizar essas pessoas. Então, primeiro, pessoas, né? Pessoas. E a outra questão, essa questão dos médicos, dos profissionais. Gente, aí eu já vou pegar, olha isso. A gente tem uma educação formal que não nos ensina a lidar com conflitos. A gente estuda português, matemática, história, geografia, mas não estuda como lidar com pessoas, como lidar com os conflitos. E isso é tão importante, porque vamos trazer isso então para a advocacia. O médico, ele estuda o objeto da medicina, o corpo humano. Você vai lá para o engenheiro, ele vai estudar o objeto do estudo dele, vai estudar cálculo, vai saber como calcular. Você vai estudar direito, você vai lidar o tempo inteiro com problemas nas pessoas. Os problemas, o direito é a porta de entrada muitas das vezes. Mas os advogados não estudam conflitos, não estudam pessoas, não estudam comunicação. Não sabe que a comunicação começa em si, mas ela é processada na mente de outra pessoa. Então, que isso já é, por si só, complexo, porque cada um é um mundo, né? Então, eu estou trazendo isso e falando desse gancho de pessoas, porque quando a gente estudou lá em Harvard, a gente viu a face humana da negociação, que é o que eles trazem muito, né? Que é cultivar relações significativas. E que relações
cultivar relações é um dos 7 elementos da negociação de Harvard. Então, quando a gente fala de relações, a gente não está falando só de relacionamento conjugal, de relacionamento familiar. A gente também está falando de relacionamento comercial, relacionamento muito de mais cliente. que isso, né? São pessoas ali. Então, quando a gente pensa em preservar relações significativas, é essa conexão que a gente precisa fazer com o outro. Então, sim, a gente tem que estar sempre se conectando, mas também se abrindo para poder entender esse outro. Como me comunicar melhor com esse outro? Como que eu vou saber, então, que tem uma mensagem que eu preciso mandar, mas também tem uma pessoa que vai receber essa mensagem, tem que decodificar o que eu estou falando. Dela, com o viés dela, com a percepção dela, né? Com o filtro dela. Será que o que eu disse é exatamente o que a pessoa entendeu? Será que eu consegui? Eu tenho uma frase que eu inventei nesses estudos e dando aula, né? Que eu falo assim, ó, gente, a gente tem que checar se a nossa transmissão cumpriu a sua missão. Então a gente tem que fazer uma transmissão de mensagem. Será que essa transmissão cumpriu a sua missão? Eu chequei se a informação que eu levei para a pessoa foi captada da forma como eu queria. Porque o que é comunicação? É tornar uma informação comum. Exatamente. Então será que ela entendeu aquilo que eu realmente queria dizer? Então parece simples, mas é tão complexo porque é tão do dia a dia e a gente não para poder pensar nisso normalmente, né? Eu achei fantástico você falar se a transmissão cumpriu sua missão. Aqui, vocês falaram, né? A Carlinha aqui muito como empreendedora, você como advogada, né? Nessa frente de conflitos, né? De mediação de conflitos. Mas, gente, isso que vocês estão falando para nós é uma aula até para nós que trabalhamos em empresa. Nós duas, pelo menos aqui no mundo corporativo a vida toda. Porque as pessoas, elas têm muito problema de se comunicar, de se relacionar, de lidar com conflito com quem está do teu lado ali. Isso com certeza acontece o tempo todo na tua empresa, acontece com você no seu escritório, acontece com a gente. Então, acho que o fato da pessoa entender como ela leva o dia dela nessa relação sem o conflito é algo que eu acho que todo mundo em casa precisa exercitar isso, porque isso aqui é para a vida da gente. As pessoas, elas fogem do conflito, na real. Elas exatamente. Fogem do conflito. Perfeita. E aí, isso não é resolução, isso é uma reação. Exato. Que a fuga é uma reação, a paralisia, né? Você nem saber o que você faz é uma reação. Ataque e defesa é uma reação. Isso não é resolução, é? Eu vou dar um exemplo super recente agora. A planilha de influenciadores agora que viralizou na rede social. Vazou uma planilha de influenciadores, não sei se vocês viram. Eu não vi isso. Não, vazou uma planilha de influenciadores que rola entre as agências. As pessoas não sabem de onde vieram, eu recebi num grupo. E aí vários influenciadores fizeram vídeo sobre isso. Então era uma planilha que tinha lá o nome do influenciador, a nota que ele tinha e cada um colocava uma opinião. E assim, tinha boas opiniões, mas tinha muita crítica, muita coisa que inclusive poderia acabar com a carreira do influenciador. E ela vazou nacionalmente. Caraca. E para mim isso é uma falta. O ponto é uma falta de resolução de conflito, porque aí se abriu uma discussão sobre que esses influenciadores, muitas vezes os famosos, não sabem receber o feedback. E as empresas acabam que não passam esse feedback, não resolvem alguns conflitos que acontecem durante a negociação, né? Por exemplo, eu estou te contratando para isso, e aí tem uma série de critérios nas regras, às vezes o influenciador quer fazer do seu jeito, a empresa não quer e tal, às vezes o influenciador tem uma postura, e simplesmente fica por isso mesmo, porque a empresa não tem coragem de se dispor com aquela figura que é pública e tal, e aí não tem um feedback. O conflito não é resolvido, só que aí a planilha vaza com todas as críticas aí. Então, foi uma questão ética que aconteceu essa semana. E eu vejo muito... Vou te mandar a planilha. Mas isso é interessante quando você traz. Mas tem a ver com mediação, tem a ver com conflito. Eu trabalho com treinamentos também, né? De empresas, né? De lideranças, né? De ambientes corporativos, exatamente mostrando esse outro lado. E, inclusive, como dar feedback. Porque isso é muito importante. Olha que interessante, a pessoa trava. Super. Ela trava, por quê? É conversa difícil, a gente estudou isso lá. Tanto que eu até, não sei se vocês lembram, que eu fiz até um comentário lá com a professora, que eu falei assim, olha, existem as conversas difíceis, existem as pessoas difíceis, e existem as conversas difíceis com pessoas difíceis. Então, às vezes, tem realmente pessoas que você sabe que já vai ter um pouco de dificuldade de lidar
Independente do jeito que você vai falar, às vezes é algo que tá na pessoa, que é o perfil daquela pessoa, que você tem que mais reativo, mais fechado, né? E a conversa em si já é difícil, às vezes o próprio assunto já é um assunto difícil. Então a gente precisa, assim, aí é aquilo que a gente estava conversando, né? A técnica entra onde a intuição já não vai. Olha, que eu já travei. Então, como que entra a técnica? Então, como que eu vou lidar com a minha conversa difícil? Aí existem várias formas de a gente dar um feedback. Aí eu já vou dar uma dica, na verdade, né? Não é uma receita de bolo, mas é uma dica que a gente chama de feedback sanduíche. Então, alguns professores estudam isso também, para as escolas, para poder estimular mais os alunos do que desestimular. De você perceber uma qualidade, perceber algo que é de potencial naquela pessoa que você vai dar feedback, algo de muito interessante. Então, você já começa, primeiro, com algo muito positivo, né? Olha, percebo que você é muito bom nisso aqui que você faz. A gente tem recebido muitos elogios nesse sentido com relação a você. Isso aí é algo que faz com que a gente queira ter você aqui na nossa agência, né? Não sei se é nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, tem sempre algo que a gente pode melhorar ainda mais para poder ganhar uma excelência. Então, às vezes, está 99%, né? Esse 1% é exatamente o que nos faz crescer. Então, por essa perspectiva, a gente pode pensar o seguinte: tem isso aqui que poderia ser observado. Como que você vê? O que você acha? Faz sentido para você? Incluir a pessoa também nesse contexto do feedback para ver como que ela pode recepcionar, sabe? Então, existem dicas, né? E as pessoas às vezes perdem a oportunidade de potencializar seus negócios porque elas travam num ponto e nem querem, às vezes, ver como melhorar esse ponto, porque é tão senso comum, ainda é um tabu as pessoas estudarem comunicação, né? As pessoas estudarem... saberem se relacionar. Liderar através de ser uma boa líder, pensando Sim. um pouco ler em pouco como as pessoas. ler a pessoa e lidar com as pessoas, né? Muito legal isso. Eu queria emendar para Carla um pouco sobre essa discussão, Carla, que você contasse um pouco para a gente dessa sua liderança lá na Serac, onde a gente vê, pelo que você dividiu muitas vezes com a gente, eu acompanho muito você, né, nas redes, que você posta bastante falando da empresa, então a gente vê que você tem uma jornada de transformação com muitas mulheres também, que eu vejo que tem um grupo grande de mulheres, a gente acha isso muito legal, que a gente está aqui no Flow, nesse movimento transformando mulheres, né? Ou não é transformando, mostrando um pouco da gente, que a gente sempre vai levar alguém conosco aí nessa trajetória, pelo menos nas nossas que a gente tem aqui para contar, acho que todo mundo, vocês, com grandes histórias para contar. Então eu queria que você contasse um pouquinho do seu método, os 5 RS de liderança, acho que a gente falou, você começou a falar um pouco de feedback, um bloquinho aqui, inclusive, né? E ela emenda contando um pouquinho isso, que a gente achou super interessante e te ouviu um pouquinho isso. É um método que eu criei baseado no que eu aplico na prática no Serac. Então, eu estruturei um método que são 5 R's da alta liderança, da liderança de alta performance, desculpa. O primeiro R são as regras da liderança, porque a gente fala que o profissional, independente da área, estuda o seu técnico, mas não estuda o que é ser líder, o que não é ser líder, o que um líder deve fazer, o que não deve fazer. Então, é a base teórica, vamos dizer assim, da liderança, para que a pessoa entenda um pouco o que é ser líder, o que se espera de um líder. Por exemplo, uma das medidas mais importantes é a influência que aquele líder faz sobre as pessoas, para que elas tenham uma referência, elas fazerem o que ele precisa. Então, essa influência. Quando eu falo assim, a gente fala de influenciadores digitais, eles são líderes digitais, que eles fazem as pessoas comprarem, eles fazem as pessoas curtirem, eles fazem muita coisa, influência na liderança. O segundo R é responsabilidade, porque eu ensino que se pessoas é um dos principais custos de uma empresa, você precisa ter alguém responsável em olhar as pessoas. Não necessariamente porque é o bonitinho do RH, as coisas fofinhas que o RH faz, mas sim por conta de produtividade, lucratividade, se as pessoas estão entregando o que elas deveriam entregar. Então, papel importante. Um papel super importante. Né? Então, eu falo que o RH tem que gostar de gente, mas tem que gostar de lucro também. Então, como que uma pessoa que gere pessoas precisa analisar números para realmente ter as informações para gerir aquela empresa como um todo, né? E também a parte legal do RH, então precisa sim ter estruturas. Esse método, ele serve para
pequenas, médias e grandes empresas, porque você pode ter uma pessoa responsável, você pode ter um RH gigantesco, você pode ter um RH médio, então você tem que ter. E quando a gente fala também de empreendedorismo, às vezes tem um sócio, sei lá, são 2 sócios, um é melhor com pessoas, então nas atribuições desse sócio tem que ser cuidar das pessoas e pensar nisso. O terceiro R é o R do recrutamento, então como que você atrai os talentos, e aí tem diversos jeitos diferentes hoje em dia, né? Você está nas redes sociais, por exemplo, você, empresário, já pensou que o seu Instagram não é só para cliente, é para também colaboradores que podem querer gostar do seu conteúdo e querer trabalhar com você? Então muita gente vem nos procurar porque o que vê das redes sociais. Esse é um dos... E aí todo o passo a passo de recrutamento. O quarto R é o meu R favorito, que é o de retenção. Então, toda a parte de cultura organizacional, de desenvolvimento, de feedbacks, de pesquisa de satisfação para entender os colaboradores, toda a parte para reter o colaborador, para ele não ir embora por causa de R$50. Que é uma coisa que existe muito, né? Hoje em dia, se você falar com empresários, tá difícil de contratar e tá difícil de manter porque a concorrência é muito grande, etc. Então, se você tem técnicas, você consegue ir estruturando. E o último R é o R da conversa difícil, que é o da rescisão, que a demissão também é um processo de gestão para você tirar um laranja podre, para você ter indicadores para mostrar para ele que você não chegou onde eu precisava que você chegasse, para você acabar com a dó de demitir. Então as pessoas têm essa dó de demitir, então precisam ter essa conversa difícil. Então são várias coisas estruturadas. Eu tenho um treinamento online completo sobre isso, e foi aí, até puxando o gancho das mulheres, foi com esse treinamento online que eu fiz um vídeo da Mulher Maravilha, não sei se vocês já assistiram. Sim, já assistimos. Nesse vídeo da Mulher Maravilha, já dando spoiler para quem está nos assistindo, eu tô de Mulher Maravilha, mas no meio dele aparecem todas as minhas líderes, vestidas com a mesma roupa, cada uma com o seu biotipo, cada um com a sua história, cada uma com a sua, né, com a sua vida, mas para demonstrar ali, mas são as minhas líderes, são as líderes da minha empresa. E é muito legal ver, assim, porque tem muitas que começaram na recepção, sem nenhuma formação, e hoje são gerentes. Eu tenho uma que começou na recepção e hoje é gerente financeira, na verdade, acabou de se tornar sócia. Que legal. Então a gente forma muitas mulheres, dá muita oportunidades. Na verdade, a gente forma todo mundo e dá oportunidade para todo mundo, é só querer estar. Mas eu quis trazer eu tive essa visão de trazer as mulheres para isso, para criar aí um movimento de liderança feminina, e hoje liderar várias mulheres também como mentoradas. Muito legal. Legal ver essa história. Esse movimento que você conta, ele vale para todo tipo de empresa. Realmente, as grandes empresas têm diversas unidades, né? O RH se divide em várias áreas. Eu até trazendo um pouco para a nossa empresa, a gente percebe que tem isso. Mas, para as pequenas empresas, principalmente, até médias, ou de repente uma microempresa, uma dona de uma loja que está crescendo, está prosperando, uma mulher que está começando a empreender... Isso. O que acontece? Não é que é óbvio, mas parece pra gente que já vive isso um pouco óbvio, mas não é. Muita gente não sabe. E esses 5 passos que você contou pode fazer uma diferença imensa. Pode. Simplesmente, só você falando de retenção, né? Retenção e exemplo, você falou de várias coisas, mas eu pegando 2 ganchos, retenção e exemplo já pode fazer toda a diferença. Exatamente. E o exemplo não só como você influencia, e até no momento de você desligar para não ter uma laranja podre, porque a gente tem que saber, porque você pode fazer o melhor pelos seus colaboradores. Mas se você tiver alguém que esteja influenciando negativamente, metade do que você está fazendo não funciona. Eu vou acrescentar um 6º R de seja racional. Se você não gosta de gente, não seja líder. Porque às vezes eu falo com líderes, amigos meus, amigas, e falo assim, gente, a gente às vezes é pai, mãe, psicólogo, tem dias que puxa. Se você não se equilibrar, envolve um emocional ali, porque você acaba indo além. É gente, são pessoas. E se você não gosta de gente, fica no seu lugar de especialista, faz outra coisa, empreende em algum momento, em alguma parte ali, alguma entrega que você... Em alguma atividade que você não precise ter um time grande, porque não vai dar certo. Ou não ter time, né? Eu acho que ou não ter, principalmente, a pessoa que gosta de gente, ela lidera e ela segue ali como exemplo, né? Agora, quem não é não é para isso, ela
tem que buscar outros caminhos. Muito legal esse Você programa. já fez um mini curso pra gente mini hoje, curso, né? Cadê o bloquinho? Cadê o bloquinho? O bloquinho. E o legal para pequenas empresas é ir crescendo todos os R's ao mesmo tempo, um pouquinho de cada vez. Equilibrado, né? No método, por exemplo, tem, por exemplo, de retenção. Eu quero fazer uma festa. Pô, mas eu não tenho dinheiro para ter uma festa ainda. Então eu tenho happy hour desse jeito, sabe? Coisas que a gente foi fazendo na prática que vai potencializando. Aí depois tem técnicas que envolvem dinheiro, remuneração estratégica, por exemplo, é uma opção. Então, é bem legal. E vocês aplicam isso para todas as empresas que estão com vocês no Brasil todo, que você me contou um pouco isso, né? Isso. Será que a gente mentora... um núcleo com várias empresas que vocês mentoram, isso, né? Isso mesmo. Legal. Muito legal. Fale, querida. Não, eu ia fazer um comentário sobre essa questão da liderança, que uma vez eu cheguei a fazer um comentário também nesses treinamentos, que eu falei assim, olha, você foi promovido, você agora está com um cargo de liderança, a bomba está na sua mão, né? O que você vai fazer? Porque assim, eu fui ministrar algumas palestras, por exemplo, na FEMIG, que é uma fundação de enfermagem, fundação hospitalar, né? E eu lembro que eu achei uma coisa que me chamou muita atenção lá na FEMIG, quando eles me chamaram exatamente para falar de comunicação não violenta e tudo mais, era porque eles não estudavam, os enfermeiros não estudavam gestão, mas para eles serem promovidos, a promoção era exatamente exercer um cargo de gestão, de supervisão. Então, eles não era a habilidade técnica deles que ganhava destaque na hora de uma promoção, era a forma como eles lidavam com pessoas. Então, realmente, e aí? Como é que nós vamos fazer? Tá, eu quero ser um enfermeiro-chefe, eu quero supervisionar uma equipe, mas eu não estudo gestão, não estudo comunicação, como é que eu vou ser líder? E aí, eu vou abrir mão disso? Aí tem uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel a liderança, ela também pode ser treinada, também pode ser aprimorada, mas aí entra aquela questão que a Michelle estava falando. É a sua vocação, você tem vontade, você quer exercer esse cargo? Chegou na sua mão. Você quer assumir? Então aí entra o R da responsabilidade, né? E aí é o R da responsabilidade. Para ter a retenção até mesmo dos seus liderados, entra a questão de um R que já está embutido ali dentro, que é o relacionamento. Sim. Então, para você tem que ter um bom relacionamento, você tem que ter uma inteligência relacional ali. Então, e isso pode ser treinado. Então, sim, é uma luz no fim do túnel. Você quer ser líder? Ou então você percebeu que é o que precisa para você ter melhores cargos, melhores oportunidades? Então, também abra-se para mais capacitações, para realmente se aprimorar, para preparação, porque tem uma luz no fim do túnel, mas exige a sua responsabilidade, seu compromisso, seu desprendimento, seu envolvimento, né? Legal. Completamente. Concordo. Tem um ponto de algumas carreiras, né? Chega um ponto que a pessoa não tem mais o que desenvolver. Lógico que a gente aprende o resto da vida, mas tecnicamente ela já está pronta, ela já sabe o que faz e ela faria isso com o pé nas costas em qualquer segmento, né? Mas para um próximo passo, quando ele é uma carreira assim, de executiva, né? Vai virar um CEO, etc., um VP, um diretor ou uma diretora, é o relacional. É o networking, é como você navega. E não é, quando a gente fala networking, não é nem do ponto de vista de vou conversar com essa pessoa, vou ser amiga. Não é isso. É ter parcerias estratégicas ali, entendeu? Parcerias estratégicas para fazer as coisas acontecer. E eu ouvi isso de uma executiva que eu conversei, eu tomei um café com ela e perguntei como é que você conseguiu chegar onde você chegou. E ela tem uma carreira muito bonita e ela gosta muito do que ela faz, só que como ela era muito bem vista já no que ela fazia, ninguém mexia com ela. Deixa ela ali, ela tá feliz. Ela teve que falar, correr atrás, e aí teve uma mudança grande na carreira dela. E ela fala que o que ela precisou mudar, porque ela perguntou, né, pro CEO dela, o que eu preciso mudar? Aí ele falou, você é muito... Aí não tô querendo entrar no lado feminino, mas falou assim, você é muito emocionada, você coloca muita emoção na hora de falar, você briga quando você quer defender seu projeto, que tá vendo que tá por um caminho diferente, etc. E aí ela entendeu que ela precisava influenciar dentro de um ambiente, inclusive muito masculino, de outra forma. Ela precisava influenciar, usar outras técnicas de comunicação. Se impor, né? Exatamente. É difícil? Porque às vezes a gente se perde ali quando a gente está nesses ambientes. Eu digo por mim, eu fico esquentada e aí às vezes a primeira coisa, o cérebro ali parece que trava, né? Você não consegue raciocinar. E aí ela disse que quando ela virou essa chave, ela passou a ser mais
não sei se mais fria, mas argumentar melhor, saber colocar, Se inclusive posicionar de forma diferente. ser resiliente e enfrentar, inclusive, Resiliente. ataques, porque acontece em empresa, etc. Foi aí que ela conseguiu fazer a virada de chave. Olha Aí que você vê que o engraçado. técnico, ela já tinha muito tempo, né? Você vê como é bom ter um mentor, assim, Demais. de Com certeza. olhando de fora e falar assim, ó, ajusta só isso aqui que você vai voar. Com certeza. Exato. Concordo. Você é clique. contratado. Isso aí é uma questão também muito interessante. Você é contratado normalmente pelas suas hard skills, né? Que é o seu currículo, aquilo que você tem de quantitativo, que você consegue provar, mostrar, de técnico, de habilidades. Mas você é demitido muitas vezes pelas suas soft skills, pela ausência das soft skills. Ausência de soft Pelas skills, suas né? habilidades, as suas qualitativas. Então, e isso nem sempre a gente consegue ver. Aí entra aquela habilidade que a Carlinha trouxe do recrutamento e seleção. Mas mesmo assim, nem sempre é tão perceptível, né, Carlinha? Não, Às vezes Eu você acho que tem muita contrata pelas soft habilidade que a skills, gente até mas você desenvolve, mas né? o que te faz permanecer ou ser dispensado é exatamente as suas habilidades qualitativas. Olha só. E acho que muito também o que faz você permanecer ou sair é a forma como você lida com a tua vontade de querer gerar outras habilidades, né? Porque para você, inclusive, manter um relacionamento estratégico, você tem que gostar disso. Você tem que estar sempre em movimento. estar sempre em movimento, saber onde você vai se relacionar. E não tem nada a ver com network mesmo. Isso aqui é uma relação que a gente constrói onde a gente estiver, seja na empresa, você com as pessoas que você vai ter que mediar o conflito, você com todos os 5 R's para aplicar. Imagina a importância de cada um dentro da tua empresa para você saber por onde vai. Sim. Não ficando muito com os seus gerentes e não deixando de não estar ali também com as pessoas que estão direto com vocês o tempo todo. Então, essa forma de se relacionar hoje, ela é muito importante. Ela Com é muito certeza. grandiosa, né? Acho que a gente já entrou aqui em consenso que a mediação é uma condição fundamental de um líder, né? Independente interessante, se a pessoa é mediadora, se é advogado, se tem outra profissão, Ela é uma pode até não condição ser fundamental. mediadora no sentido, eu sou... Porque assim, vou trazer para vocês então um conhecimento. A mediação, ela pode ser vista, na minha perspectiva, eu chamo de abordagem tridimensional da mediação. Não tem esse nome, tá? Eu que inventei. Mas tem um professor que ele traz... Método Grazi. Método Grazi, gente. Ele traz, na verdade, e eu trouxe esse nome, mas na verdade ele traz assim, ó. Você pode ver a mediação como processo, que aí tem as partes, tem, né, um conflito ali, você vai, né, tentar ali resolver, vai ficar ali naquela, como facilitador daquela comunicação, enfim. Então, a mediação como processo, faz procedimentos. A mediação como técnica, que serve aí a tantas profissões, né, que lidam diretamente com pessoas, né, sejam quais forem. Então, sim, as técnicas, as ferramentas da mediação, elas contribuem muito para esses profissionais. E tem a mediação enquanto filosofia, que é essa cultura da mediação, de você ter uma conduta mediadora, né, de pacificação, né, uma cultura do consenso, em que realmente serve a toda a sociedade, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva, que eu trabalhei até com crianças em colégio, que é o seguinte: sentimento, pensamento e comportamento. Aí você pensa que o sentimento, ele é emoção, né? Então as coisas acontecem primeiro no campo da emoção, para depois partir para a ação. Então primeiro é o sentimento, aí depois da emoção vem o pensamento, que é a razão. Peraí, eu senti raiva. Você falou, fiquei inflamado, senti raiva. Tá, por que eu tô com raiva? Qual que é o sentimento, qual que é a necessidade que tem aqui por trás, que não está sendo atendida, que me faz sentir raiva? Aí você racionaliza, para depois você se comportar, que é a ação. Então, eu queria essa linha, gente. Sentimento, pensamento, comportamento, emoção, razão e ação. E ação. E aí veio o melhor conceito do mundo de uma criança de 9 anos, que falou o seguinte: mediação é medir a sua ação. Medir a sua ação, não deixa de ser. Achei perfeito. Agora eu expliquei, porque eu já expliquei antes de falar a frase. Você tem que patentear isso aí. A gente, assim, uma das nossas colegas em Harvard, se não me engano, quando a gente, não lembro quem era, tinha uma empresa especializada, né, ela é advogada e tem uma empresa especializada em mediar conflitos em colégios, com crianças, mães e crianças e tal. Crianças têm problemas e aí entram as mães. Olha que interessante. Não lembro quem era.
Olha, a Larissa lida com mães e crianças e conflitos. Eu achei um nicho incrível. Lida de várias outras formas, mas é mais organizacional. Mas sim, existem conflitos nesse sentido escolar, que é muito interessante, muito importante. Mas quem está lidando, que eu sei hoje em dia, muito pegando a maternidade e ajustando a forma de lidar com os filhos, é a Larissa. Ela está trazendo um projeto maravilhoso. Eu já dei algumas aulas para um grupo de escolas, né? Era uma mentora de empresárias de escolas. E eu comecei a live, porque era online, assim, gente, gestão de pessoas para vocês, parabéns, viu? Porque é pai, é criança, é adolescente, é fornecedor, é professor, Deus me livre. O que eu vou ensinar para vocês? Mas isso é interessante mesmo. Muito conflito. Deus é pai, com 2 crianças em casa, Deus não. Porque você trabalha toda a comunidade escolar, né? Eu dei aula do ensino fundamental 1 ao médio. Então, era crianças de 6 anos até o ensino médio, em 2022, num colégio em Belo Horizonte, em que as donas do colégio particular são mediadoras. Então, elas colocaram a mediação na grade e me chamaram para ajudar a estruturar a grade, estruturar a disciplina e tudo mais. E então, eu entrei para a sala de aula mesmo, com essas crianças, com esses adolescentes, e surgiu os melhores conceitos de mediação, vieram de lá. E aí, tem vários estudos, até filosóficos, né? Que se você consegue tecnicamente levar um estudo tão denso, às vezes para uma criança, né? Isso mostra o quanto que você precisa, isso mostra o tanto que você pode ensinar para qualquer um, né? Porque você trabalha e exerce a sua didática ali de uma maneira surreal. Então foi uma experiência fantástica mesmo que eu tive ali naquela escola. Muito bom. Foi lindo. Gostei. E eu imagino o tanto de conflito que não tem com pai, mãe e filho na escola. Comunidade demais, escolar toda, demais. gente. Né? Ainda Eu mais não tenho os mais novos- filho pequeno, mas já tive, Os próprios né? adolescentes querendo conversar com os pais, professores, podia conversar com o meu E pai. se a gente for falar das novas famílias que se formam de casais separados, que vêm com filhos dos dois Verdade. casais, imagina. verdade. É um com conflito, certeza. né? Entre 4 Existe paredes. um projeto em Minas que chama Projeto Mediar, em que ele cria núcleos em escolas para que os pares, né, as próprias crianças, os próprios adolescentes, os próprios professores, sejam capacitados para eles lidarem com esses conflitos internamente. Bem legal. Agora, só mudando um pouquinho de assunto aqui, e queria te perguntar, Carla, que logo no começo, o que me chama muito a atenção é que você falou que a contabilidade realmente não é algo que atrai muitas pessoas. E vocês conseguiram criar algo disruptivo, uma empresa jovem, e a gente percebe isso, né? Uma linguagem muito atual, e eu não sei se por isso que vocês talvez atraem os clientes que vocês têm, não sei se é porque eu acho que vocês têm que falar a linguagem deles, eu acho que vocês têm essa conexão. Sim. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente essa parceria, porque a gente aqui no Flow, a gente adora o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, o Jorge, a gente ama, e assim, são pessoas que ensinam pra gente diariamente. A gente foi no evento da Trinca e eu li o livro dele, assim, maravilhoso, tem muito ensinamento. Né? Então, ele estava lá, eu acho que foi um dos primeiros que falou, né? Que chamou. Que chamaram ele e tal. Então, conta um pouquinho dessa parceria, desse clube que vocês formaram. Acho bacana a gente ouvir e mostra também a importância do network e das conexões. Legal. A nossa história com todas as personalidades ali do digital e tudo começou um pouquinho antes da pandemia, que a gente entendeu que o networking era muito importante, porque antes a venda era no one-on-one, na indicação, a gente já tinha time de vendas, mas era mais não irrisória, não sei a palavra exata, perdi a palavra. Mas aí a gente foi participar, o Johnny, meu irmão, foi participar do nosso primeiro grupo de networking. E aí ele é muito relacional, muito comercial, e a gente fez muitos clientes por ali. Um deles o G4 Educação e tudo mais. E aí, também em um dos eventos que eu fui, eu conheci o Thiago Nigro, que naquela época, ele já era grande, mas ele não era, ele tinha, sei lá, 900 mil seguidores, não tem os... Quantos ele tem agora, gente? Milhões. Muitos milhões. Também tive um contato com o Thiago Nigro meio que na mesma época. E a gente conseguiu... por parcerias estratégicas com o G4 Educação, que nos abriu muitas portas de empresários. E também o Thiago Nigro, que nos abriu muitas portas do pessoal do digital. Então, aí o Joel veio para o Grupo Primo e etc. E veio a pandemia. Então, a gente estava inserido em um ambiente cheio de gente do digital, que conectava com grandes empresários, porque não era um digital só, porque eu não gosto
Eu acho que todo mundo tem o seu trabalho, seu ônus, seu bônus. Então, não eram só influência, sabe? Blogueiros, vamos dizer assim. Eram empresários que tinham características digitais, presença digital muito importante. Com isso tudo, ao mesmo tempo, e sendo bem disruptivo na pandemia, a gente cresceu muito na pandemia, porque a gente abraçou muitas empresas que estavam precisando de dinheiro, a gente fez 3 meses, a mensalidade de 3 meses, te ajudo, né, e você continuar com a gente. Se reinventar, né? A gente cresceu muito, tanto que a gente virou de 90 colaboradores para 150 em 2020. Então, é muita gente e a gente cresceu muito. E aí a gente só potencializou, né? E aí meu irmão, que nem estava no digital, entrou com tudo no digital, a gente potencializou isso. Então, isso fez um grande boom. Foi aí que a gente conheceu as pessoas. Então, esteja em ambientes... A gente sempre fala assim, quem é na sua cidade, na sua região, a pessoa que, se for o seu cliente, você vai ter uma referência, que a autoridade vai passar um chapéu para o outro, sendo o seu cliente, só de você falar, fulano de tal. Porque às vezes a gente fala assim, Thiago Nigro, Joel J, milhões, mas às vezes a gente está falando com empresários que está numa pequena cidade, que o nicho dele é supermercado. Pô, o melhor supermercado da sua cidade é seu cliente? Não. Então vai atrás. Vai conectar, vai onde a pessoa tá, vai treinar com a pessoa, vai correr na maratona com a pessoa. Você nem gosta de correr, mas é ele que vai mudar a sua vida, vai atrás da sua estrela. Então, a gente entendeu essa coisa. Adorei essa parte. Ó, tá todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo. Isso aqui, ó, aí, uma aula. Pega o bloquinho. Aí, ainda bem que fica gravado. Relacionamento não se constrói do dia para a noite, então é muita entrega, verdade. Muita dedicação com essas pessoas e com todos os nossos clientes. Então a gente trabalha forte mesmo, a gente trabalha duro mesmo, com uma entrega de qualidade, uma humanização, né? Porque erros acontecem na nossa área, acontece muito, a gente depende muito de pessoas, processos, números, 15 mil impostos e o governo e tudo mais. Então erros acontecem, mas se você está atendendo muito bem, atendendo e ter pequenos pontos de contato que a pessoa possa contar com você, isso retorna para você. Né? Aí, com isso, entendemos que estar em ambientes era muito importante. Cada um deles tinha um grupo deles, a gente sempre esteve. E aí, quando Joel saiu do grupo Pima, abriu outra, a gente continuou com todo mundo, e aí a rede foi se conectando cada vez mais. A gente estava na mentoria, que é o Flávio, o Joel e o Caio, hoje em dia, que antes chamava First Class, agora é Class Club, e eles resolveram fundar a MLS, que é a maior liga de mentorias do Brasil. E aí eles fizeram um lançamento, a gente se aplicou, só que nessa aplicação eles escolheram os 12 primeiros clubes que iriam cofundar a MLS. E um deles foi o nosso. Então, por conta de muito relacionamento que a gente tem há muito tempo, de uma entrega, de valores principalmente, porque você mostra seus valores com a sua entrega, então eles escolheram. Então, dos 12, nós somos os cofundadores. A gente não tinha grupos de mentoria, né? Que alguns já tinham e só converteram na MLS. A gente não tinha. E faz um ano agora, tá fazendo um ano agora que a gente fundou o Fire Club. O Fire Club, ele tinha a meta de, em um ano, bater 50 sócios. A gente bateu 50 sócios em 13 dias. Que legal, nossa, que legal. E hoje em dia o Fire Club tem mais de 180 sócios, estamos quase batendo os 200. E nesse meio tempo a gente foi aumentando o ticket do Fire Club. Aí teria que explicar toda a MLS para vocês, mas a gente foi aumentando o ticket do Fire Club e a gente fundou o Star Club. E o Star Club já com 4, 5 meses já tem 90 sócios. Então, e aí a gente tem entregas para a educação empresarial, que a gente traz para todos os nichos, pessoas, vendas, processos, cultura, marketing, coisas que as pessoas elas não aprendem nas suas universidades, vai aprender sozinha, mas vai batalhar muito. E aí quando você tem alguém, um mentor, para falar assim, vai por aqui, já fiz assim, faz assado,
entender, né? Fazer o que a gente faz de melhor, queira ou não queira. Entender do problema da pessoa e dar uma solução para ela. Até pelo que vocês já passaram. Pelo que a gente já passou, pelo que a gente já aprendeu. A gente investiu muito em conhecimento e ambiente nos últimos anos. Você pegar, eu acho que já foi mais de 5 milhões de reais, porque era muito. A única coisa que a gente reverte isso com a contabilidade na recorrência. Mas ainda assim, é muito investimento em educação empresarial, em ambiência, em frequência mental, em programa, modelo mental. Então, tudo isso nos faz prosperar e estarem sempre em movimento. Aí pega uma ideia nova, é que tudo se conecta. Pega uma ideia nova, bota a aplicar. Ah, deu certo, não deu certo, já corrige rápido, vamos e vamos embora. Acho que o tamanho do valor que deve ser aportado num clube desse, né? São muitas mentes brilhantes pensando e já com experiência, como você falou, a educação deve ser um pacote completo ali de Isso. Eu até pensei mais, o pacote completo, que eu imagino que além de toda essa mentoria que você descreveu, tem algo muito importante aí dentro, que a gente já falou aqui, que é o relacionamento com o network, né? Sim. Porque acesso. você vai ter acesso e vai estar envolvido com pessoas que, além de te ensinar, faz você... o Joel J fala muito assim, que o pai dele dizia para ele que ele tinha que estar sempre com alguém melhor que ele, para que ele pudesse, ele fala sempre isso, né? Para que ele pudesse aprender mais. Ter a referência. Ter a referência. Então, tá num clube assim, é você poder estar o tempo todo subindo o degrau e aprendendo cada vez mais. E eu gosto de falar que quem tá na base tá competindo. Quem tá no topo tá multiplicando. Então, se você tem uma referência de um mentor, mas você pergunta alguma coisa e ele não te responde, ou não necessariamente de um mentor, de um líder que tem apego, que tem medo de você pegar o lugar dele, etc, alguma coisa assim, você vai perguntar alguma coisa, ele não te responde, não vai ser uma referência para você. Se você pergunta e ele te responde, e ele te dá os caminhos, fala assim, nossa, nem precisava me responder tanto. Nossa, Esse é o cara. Que valioso. Esse é o cara. É assim, é isso. Então, os grandes mentores das nossas vidas, independente da onde eles estejam, pode ser dentro de uma corporação, né? E eu falei isso já para os meus colaboradores. Gente, vocês forem no seu supervisor, se o supervisor não multiplicar o conhecimento, alguma coisa tem de errado, já me avisa. Porque ele precisa multiplicar o conhecimento, ele precisa formar outros líderes, ele precisa formar outras pessoas. E assim ele vai construindo o legado dele, transformando pessoas. Aí, muito bom. Acho a gente acredita muito nisso, né? Demais. Tem uma outra coisa, além do relacionamento, que eu vi bastante nessa questão dos clubes e do network, que seja de todas essas conexões que a gente faz. No livro que que terminei de ler agora, que é Hábitos Atômicos, ele fala ali um momento que o ambiente, ele muitas vezes faz, claro que não é só isso, mas o ambiente, a mudança de um ambiente, ele pode fazer com que você deixe um hábito ruim. E você facilita muito mais você voltar a ter um hábito bom, você mudar o seu hábito, algum vício que você tem, a mudança de ambiente. Seja você organizar seu próprio espaço de trabalho, porque ninguém consegue trabalhar numa zona, num negócio bagunçado e tal, você fica com a mente, né? Ou, por exemplo, o próprio livro, eles contam a história dos soldados na guerra, eu não lembro se era a Segunda Guerra, todos eram viciados em heroína porque viviam estressados e tensos a qualquer momento, sentiam muitas dores e tal, e eram viciados, muitos, eram, sei lá, quase 50% do quadro, se não me engano, eram de viciados. Quando eles voltavam para um ambiente de casa, não era algo que eles precisavam tratar, muitos deles deixavam, isso é o estudo que o livro conta, deixavam a heroína porque eles, pelo simples mudanças do ambiente. Estou trazendo um exemplo aqui bem forte, mas acontece que toda mudança de ambiente, a gente está indo para um ambiente de pessoas vencedoras, né? Você vai querer ser vencedor. Você tem que estar com pessoas melhores que você. Um ambiente que te estimule, não a hábitos ruins, né? Toda vez que eu estou com pessoas que já alcançaram muito mais do que eu sou extremamente desafiada. É extremamente desconfortável, porque você fala assim, nossa, eu estou aqui no meu mundo, e assim, o meu mundo de 300 colaboradores, 3.500 clientes, não é também, né? Não é a nossa casa sentado vendo uma TV. É muito, só que quando você vai nesses ambientes, você fala assim, nossa, preciso aprender muito. Eu tô me sentindo muito burra. Isso é ótimo. Eu quero aprender mais, eu quero ser mais, quero ganhar mais dinheiro, pelo amor de Deus. Tô pobre, vamos ganhar mais dinheiro. É isso aí. Ó, dizem que quando você está sendo desafiado, claro que não muito fora dos seus conhecimentos, mas quando você está sendo desafiado,
um pouco mais, assim, um pouco acima do que você conhece, que dá esse medo, essa tensão, nossas pessoas sabem, é quando você está em flow, porque você tem quando você entra em flow, você tem as suas habilidades ali, mas você também se sente, sabe, quero superar, quero crescer, e você fica imerso naquilo até vencer acho que é isso que você falou. É um flow, né? É desconfortável, mas desconfortável. Também. O desconforto que faz a gente. Porque não dá pra ser muito desconfortável, aí já não é um lá flow, em né? Harvard foi desconfortável também, né? Mediar conflitos e tudo mais. Foi. Eu não tô acostumada, não. Ou seja, agora vai ficar, porque agora você já tem um outro flow aqui pra incluir dentro do método. Verdade. Aquela mulherada. Foi bom. Mas eu vejo muito em você. Eu vou fazer um elogio pra Carlinha. Eu vejo muito isso que ela trouxe nela mesma. Essa questão de, olha, vamos, a gente tá aqui pra se somar. Então, eu mesma falei com ela, me explica isso, como que funciona? Eu não conhecia nada disso de grupo de negócios, não sabia nem da existência. Falei isso com ela. E ela foi super generosa, super solidária. Eu falei, que legal isso nela, né? Ela lida com isso, é líder de mentores e tá super generosa, assim, compartilhando o que ela vê, como que isso é para ela. Então, eu acho que se já cabe aqui, né, esse elogio, porque não é uma coisa que você fala, é uma coisa que você vive. E eu tive a oportunidade de uma outra perspectiva, no mesmo pé de igualdade, como colega, sentir isso dela. Eu acho isso muito legal. Obrigada. Muito bom. Não é à toa que vocês estão aqui, né? Foi essa conexão que a gente teve. E lá no primeiro dia eu lembro que a gente participou de uma dinâmica que era eu, Carla, Paula, lembra disso? E tinha mais éramos eu e Michelle. Tinha mais o que foi, inclusive a gente foi horrível na horrível dinâmica. A primeira. Saiu muito ruim. Nós dávamos muita risada. Eu saí muito desconfortável. Ali a gente já se conectou, né? Mas no dia seguinte eu mandei bem. Eu entendi a Todas parada. nós daí entendemos por que a gente estava fazendo lá, né? Muito bom, legal. Muito bom. E uma super experiência em Harvard, mas eu não quero deixar registrado aqui, né? A CMI, que é todo esse braço de Harvard que monta e cuida de todos esses encontros semestrais, acho que são, na verdade, 3, né? Não são semestres, são 3 no ano que eles realizam lá, que é uma super parceira nossa aqui também, viu? Verdade. Bom, acho que a gente está quase indo para o final aqui. Eu gostaria muito que vocês pudessem contar um pouquinho, acho que muito rapidamente, da vida. Nós falamos muito da vida profissional, né? E um sucesso total, mas que vocês pudessem falar um pouquinho da vida pessoal de vocês, né? Porque tudo a gente equilibra os pratos, né? E quando a gente fala de relacionamento, de liderança, mediação de conflito, isso aqui entra dentro da nossa casa, faz parte disso, como também faz parte da nossa vida fora, certo? Então, que vocês pudessem falar um pouquinho da vida de vocês aí, para a gente somar aqui e ir para o final. Então, para ter empatia com você que está nos ouvindo, eu já vou te dizer o seguinte: o meu irmão chega para mim e fala: "Ah lá, a comunicadora não violenta. Ah lá, a mediadora de conflito." Só para vocês entenderem que não é flores. Isso é importante de trazer, porque às vezes eu me sentia contraditória. Eu falava, gente, mas eu sou mediadora há tantos anos, eu dou aula disso, eu formo outros mediadores, eu sou, dentro do nível do judiciário, por exemplo, eu sou instrutora do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu ensino outros, eu formo outros mediadores, tanto no judicial quanto no privado. E aí eu vou lá e comunico violentamente, né? Às vezes, sou reativa também, sou sanguínea, né? Lógico. Mas isso é muito interessante, eu tô trazendo isso como uma reflexão, porque não é uma contradição, nós somos gente, né? O que corre na minha veia não é versículo bíblico, embora trazendo para a minha vida pessoal, eu seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa que, né, exerço, né, uma espiritualidade sempre, isso é algo que para mim é muito importante, sou cristã, por exemplo. Mas é importante a gente se rever. Então, já é um diferencial o fato de você ter essa capacidade de, ainda que você cometa seus deslizes na sua comunicação, você conseguir também perceber, se perceber e perceber o outro.
perceber onde que você pode ter errado, perceber a sua escalada de conflito, porque existe uma escalada de conflito, assim, aqui está o primeiro nível, até o juntos para o abismo. A gente chama de espiral do conflito. Essa espiral do conflito é aquela sequência de ação e reação em que aquela que a sucedeu é sempre mais severa do que aquela que antecipou. Às vezes você xingou a pessoa te xingou de volta, e depois você vai lá e ofendeu, aí aquela ofensa já te gera uma outra, enfim, é uma sucessão que sempre está sendo agravada. Então, quando a gente está com mais consciência nesse sentido, isso para a nossa vida é muito importante, porque aí você tem uma capacidade de se perceber o outro e quem sabe até de se retratar, de dar a oportunidade de você se retratar, de ver onde você errou, de ver onde o outro errou, ou dar a oportunidade também do outro também se retratar e você se abrir para que isso aconteça. Então, pensou em relação, a mediação ela entra. Muitos advogados até chegam para mim e falam assim, mas isso aí, tá vendo, é muito psicológico, isso aí não tem negócio de direito, isso aí não é, mas não é, porque tem as questões que são jurídicas e tem as questões que são relacionais. Então, não necessariamente o advogado precisa estar ali o tempo inteiro voltado para aquele processo, né? Então, assim, a Grazi, ser humano, é assim mesmo. Eu sou muito tagarela, como, né, brinquei aqui com a Carlinha, né, converso muito, falo muito, mas na mesma proporção que eu falo, eu também escuto. E eu escuto muito, mas isso foi uma habilidade que eu fui trabalhando, que eu fui treinando, porque senão eu atropelava. Então eu fui percebendo isso, o quanto que é muito precioso você escutar, inclusive numa venda, né? Às vezes o pessoal acha que os bons vendedores são aqueles que mais têm traquejo para apresentar seus produtos, para fundamentar. Mas não é o que mais escuta e percebe a necessidade do seu cliente e consegue aí atender o que ele precisa. Ótimo. Né? Aí uma dica muito boa que você está deixando, né? A habilidade de construir a escutativa. E aí, uma coisa que pode ser um exemplo nisso também, não que seja algo que seja, né, para vocês também pensarem assim, nossa, então tem que ser dessa forma, não, foi uma consequência, né, da minha vida, do meu contexto, mas são 20 anos que eu tenho de relacionamento com meu marido, né? Então, 20 anos ao todo, 15 anos de casamento, então não é uma coisa fácil, né? A gente tem um relacionamento de muitos anos também, mas isso não significa que seja mérito dessa comunicação, não é. Mas como você perguntou da vida particular, não, sou uma pessoa casada, tenho uma filhinha aqui na terra, 2 anjinhas, né, no céu, e um contexto, né, de superação, de dores transformada em amor multiplicado, transbordado, em que de alguma maneira, né, eu tento também levar isso para as pessoas, né, essa história de algo pessoal, mas que nos fortalece. Que eu falei assim, gente, eu descobri que eu não sou forte, né? Eu sou fortalecida mesmo, né? Mediante a fé. Então essa é a Grazi, que fala, mas que escuta, mas que também se comunica com o coração, que se conecta com o outro, que transcende aquilo que está ali no profissional. E que sim, faz questão de preservar suas relações significativas, e isso vai desde o meu contexto familiar ao contexto profissional e de onde eu estou. Que bom, obrigada, Grazi, ótimo, adorei conhecer um pouquinho dessa sua parte, da sua vida. Obrigada. Bom, eu falei, né, eu tenho 2 filhos, a Moa de 13 anos, minha quase adolescente, já adolescente, e o Luiz de 10, fui mãe aos 22 para 23, fui mãe nova. Eu sou noiva do Lucas, né, separada do pai das crianças, noiva do Lucas, caso, acho que ano que vem, vamos ver. Que legal, muito bom. Também, ver na rede social, pedindo, coisa mais romântica, gracinha. Lindos. Lindos não, lindos nós. Essa foi boa. Mas são lindos, é isso mesmo, tem que se achar. Assim, sobre a vida pessoal, eu gosto muito de falar que eu valorizo muito a minha vida, eu ser a minha prioridade. Não as crianças também, mas eu também. Então eu sempre trago isso para as mulheres, de se cuidar muito. Então eu valorizo, a minha agenda é uma loucura, mas ela é uma loucura comigo dentro dela. Então eu treino, eu cuido da alimentação, eu tenho os meus momentos de descanso, porque o descanso é muito estratégico para você estar nos dias bem. Então eu falo muito isso para todas as mulheres que estão comigo, de que a gente precisa dar conta da nossa agenda, e a gente só vai dar conta se a gente se incluir nela. Então, eu viajo mesmo. Por exemplo, eu viajo muito, quem me acompanha, eu viajo muito.
E eu viajo trabalhando. Eu não tiro as férias de 10 dias de descanso, porque eu prefiro assim. O meu hobby é viajar, gasto meu dinheiro viajando. E se eu posso viajar trabalhando e viajar mais, eu prefiro viajar mais trabalhando do que simplesmente parar. E aí descansar, eu descanso um final de semana, e aí tá tudo bem. Então esse assim, a minha família inteira gosta muito de viajar, de dançar, de festa, de estar juntos. A gente é uma família muito unida, a gente trabalha praticamente todos juntos. E a gente valoriza isso muito. Meus filhos já trabalham nos eventos, vendendo os nossos mascotes, eles fazem sucesso. Falam assim, tia, compra uma joga pra mim. Olha aí, que covardia. Quem não compra? No último evento eles fizeram 10 mil reais de venda, gente. Ganharam comissão e tudo, já tô treinando meus sucessores. Herdeiro você mima, sucessor você treina, minha filha. E a gente tem muito isso, né? Quem nos acompanha sabe que a nossa família é muito unida. Adorei isso, A gente tem viu? o privilégio Herdeiro de... você mima. E sucessor, você treina. Independente se ele é seu filho ou não. Verdade. Porque você pode também mimar... Treina Mayumi. Não, e você pode também mimar colaborador, dependendo. Se você for uma mãezona só emocional e tudo, você não tá treinando ninguém. Você tá só mimando e dando o dinheiro no final do mês. Sim. Então, eu gosto muito de não separar vida pessoal e profissional. Eu acho que tudo... Eu não tenho... E você equilibra bem essa balança. Exatamente. Né? Claro. Te dá prazer fazer isso, né? Faz parte. Parafraseando a Grazi aqui, nem tudo são flores. Claro que tem o dia que a gente se estressa, tem o dia que a gente se sente atolada, tem o dia que tudo deu errado, né? O cabelo saiu fora do lugar. E não é perfeito, mas trazer pequenos insights para as mulheres que nos ouvem de que a vida é uma só. Você tem uma agenda só que você bota profissional e pessoal, sábado, domingo, principalmente empreendedoras. Eu trabalho com evento. Se eu não fizer a unha de terça-feira às 3 da tarde, eu não vou fazer a unha nunca. E tá tudo bem. Se eu não treinar às 11 da manhã, tá tudo bem, porque eu tô gravando podcast às 10 horas da noite. O importante é fazer, né? O importante é fazer. E a gente precisa sair das regras impostas pela sociedade, regras do que a mulher precisa fazer, do que a mulher não precisa fazer. Você tem que fazer o que você gosta e ser feliz com isso. É importante. Isso aí. Muito bom, viu? Muito bom. Engraçado que eu, às vezes, me cobro muito essa questão da gente, dos hábitos. Vamos acordar cedo, ir pra academia cedo e fazer tudo direitinho e separar a vida profissional da pessoal. Só que você não pode se comparar. Você precisa fazer de acordo com o que é melhor para você, no horário que é melhor para você. Você se organiza, desde que você seja organizado e planejado, você não pode se comparar com o outro. Porque eu me culpo, às vezes, de não conseguir acordar às 5h30 da manhã para ir para academia. Mas, assim, para mim não é bom e não será. E eu não deixo de malhar a maioria dos dias da semana por conta disso. Sim. E aí vem outras coisas que a gente está sempre se comparando, entendeu? E depois da pandemia, eu acho que a jornada de vida pessoal e profissional passou a ser muito fluida. Uma coisa, não é que é uma coisa só, lógico que a gente tem ali a separação, acho mas que muita gente conseguiu, né? Exatamente, não dá, eu não consigo... não é separar, eu não faço vida pessoal e profissional da mesma forma que você falou, que você viaja com a sua família, você trabalha com a sua família, mas ela é fluida no seguinte sentido, eu tenho que organizar tudo ali, eu tenho que encaixar, que seja a academia meio-dia, que seja a unha, sei lá, 5 horas da tarde, a gente tem um horário um pouco mais fixo aqui, mas que você consiga fazer tudo, e se um dia nada der certo, como você falou que acontece, a gente não pode também achar que a nossa é uma vida de princesa, não é? No dia seguinte levanta a cabeça e vai. Né? Não a gente desiste. tem que fazer o que a gente consegue fazer. Eu já adoro acordar às 5h30 da manhã, 6 horas e já, né? Ela gosta. Ou 9 horas da noite. São os meus horários extremos. Se conhecer, né? Disciplina, resiliência. Gente, às vezes a gente tá começando o dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente, já tô chegando, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu falei assim, eu preciso ser assim, não vou ser assim, eu já desisti. Tá tudo bem, tudo não certo. Acho que a gente tem que ser integral, né? Ai, que é o que a que bom, Carlinha falou, olha. de juntar pessoal, profissional. Pode? Não, eu ia falar que a gente Pode tá... falar, desculpa. Não, eu ia só falar que a gente tá fechando aqui. Eu acho Isso. importante vocês terem uma jornada assim de muitas entregas. Eu acho legal vocês divulgarem aqui quais são os próximos projetos, o que vocês têm. Eu tenho uma pergunta para fazer desse livro muito que a gente legal. combinou. Gente, por que você não resolve os conflitos em vida? É muito pior depois
hoje da morte. Combinei, tá combinado com ela, né? Aí você já pode fazer aqui o jabá do teu livro. Porque na hora que ela falou isso, gente, ela falou tão espontâneo. Eu falei assim, então guarda essa Mas frase, que é uma frase bem interessante para um podcast. Pois é. Resolve em vida o teu conflito, tá? Vamos Fala lá. aí, Grazi, do teu Quer livro. falar Já um começa a falar do teu... Esse livro, né, chama Conflitos Após a Morte, a mediação aplicada ao direito das sucessões. E por quê? Porque o direito das sucessões, ele só acontece depois que acontece, infelizmente, claro, o falecimento de alguém que deixou alguma herança, né? Então, ele atende tanto aquelas pessoas que têm interesse no direito material, em conhecer o direito das sucessões, quanto aquelas pessoas que querem entender só de mediação, de uma maneira completa, concisa, mais enxutinha. Por isso eu sabia que ele poderia ser útil para vocês também, de alguma forma, né? Independente da área de aplicação dele, porque com certeza, como a gente estava falando aqui um pouquinho de cada coisa da liderança, como aplica a mediação em vários contextos, acho que ele vai ser interessante para vocês. E aí eu comentei com as meninas que eu deixei aqui nessa capa, tem até aí no livro, né, a inspiração da capa e uma explicação que foi a partir, né, de um insight que eu tive, que eu falei assim, poxa, as famílias elas ficam tão destruídas, elas ficam tão fragmentadas, né, quando acontece, né, uma ruptura, um conflito, num momento já de dor, né, de tamanha dor, da perda de alguém querido. Então, o vaso quebrado, né, ele pode ser muito bem descartado, mas eu queria mostrar algo que aparentemente não teria solução, mas que poderia ter solução. Então, é uma arte Kintsukuroi, né, que é a arte de pegar uma cerâmica quebrada e restaurar com ouro e laca. E aí tem, né, uma história por trás disso, dizendo que há quem diga, né, que a vida desse vaso nasceu no momento em que ele caiu e se quebrou, porque ele preserva a sua historicidade e agrega valor a partir do ouro e da laca, mostrando, olha, esse vaso aqui, ele agregou mais beleza, agregou mais valor. Então tem chances da gente restaurar as nossas relações fragmentadas a partir de um diálogo oportunizado ali pela mediação, porque ele abre o discurso das pessoas, possibilita ali o caminho, né, para a alteridade, para o entendimento, né? Entender não significa concordar, mas ajuda a respeitar, consequentemente, cooperar. Muito bom. Leremos. Obrigada. Né? Vamos fazer uma foto você com esse livrinho aqui pra gente divulgar, né? Muito legal. Eu cumpri a minha promessa, porque eu falei desde lá que eu ia trazer para vocês. Eu trouxe. Adoramos. Obrigada, Grazi. Obrigada, viu, pela sua história, pela sua trajetória e pelo livro. Também, isso é uma conquista, né? O que você conta da sua agenda, Carlinha? 2025 tá lotadaço de experiências e viagens. A gente vai ter as experiências que são em resorts do Fire Club, que são 3 no ano. Temos a do Star Club, que são em São Paulo. A gente tem o Missão Contador, que ele é focado em contadores. Esse ano vai ser para 800 pessoas. Nossa, que legal. A gente tem o Mission Day, que a gente fala para os nossos empresários levarem o time. Esse vai ser para 5.000 pessoas, e aí a gente traz a abordagem para o time mesmo, é focado para o time prosperar também. Temos o Missão Estados Unidos, vão ter 2 edições que levam o pessoal para a Disney, conhece os bastidores da Disney, conhece como que a Disney funciona e traz o encantamento do cliente. Temos Missão Dubai também, então a gente traz experiências principalmente, e também continuar a empresa, e continuar os processos da empresa, e tudo isso. E tem também a Comunidade Maravilha, que ela é uma comunidade de mulheres, ela não está dentro da MLS, mas é uma comunidade de mulheres que eu trago essa parte da mulher se descobrir, se empoderar, a parte do empreendedorismo, autoconhecimento e toda a gestão de uma pequena empresária também. Então essa comunidade da Mulher Maravilha, ela não é só para suas colaboradoras, ela também é aberta. Ela é aberta. Legal. O filme que eu fiz foi para lançar o treinamento dos 5Rs, que é online, e depois dos 5Rs online eu abri uma comunidade que é online e presencial para mulheres empresárias. Vocês estão super convidadas. Deixa o contato de vocês aqui para todo mundo. Eu queria comentar uma coisa interessante, então. Até uma oportunidade para quem ouve, porque acaba sendo um presente para vocês também, que eu estou lançando aqui uma série de e-books. São 3 e-books. Que legal. E aí é um e-book sobre habilidades humanas, chama Dominando as Habilidades Humanas. Tem o e-book que é Oratório Escutatório, então fala de oratório, mas também fala de escuta. E tem um outro que é o do Clarificar Conflitos, que fala um pouquinho mais sobre, um pouquinho não, de uma maneira bem completa sobre a mediação. Então eles são super em conta, assim, todo mundo consegue acessar. E tem um combo, e aí vocês vão ter um cupom VIP
entendeu? E vocês procuram o pessoal da E compra onde? O pessoal vai ter um link que eu vou deixar pra vocês. Deixa aqui seu contato. Aí o pessoal Isso. que quiser, vai ter lá o linkzinho. Acessa lá, vai ter um cupom para poder ter 50% E aonde de o desconto pessoal, do que já tá com onde o desconto. pessoal acessa? Chama No seu- Clarificar Conflitos. Mas pelo seu Instagram? Isso, pelo meu Instagram, então deixa que é teu Instagram Graziele aqui, Melo, mas gente. como a Michelle falou no início, é Graziele com S, 2 L's e E no final. Eu chamando ela de Graça. Graziele _ Melo com 2 L's também. Tá. E aí tem lá na bio, lá o Tá linkzinho bom. direitinho. Então, Legal. acho que se vocês que gostam de aprofundar, de estudar, o e-book é bem dinâmicozinho, ele é digital. Então, acho que vai ser bem interessante para vocês, que ele é super acessível para todo Delícia, eu mundo. vou estudar. A gente adoro vai esse deixar tema. o LinkedIn, o Instagram de vocês no... Vocês usam mais o Instagram, né? A gente deixa na descrição do episódio, né? Pode falar o Pode seu. pôr cara. LinkedIn, pode pôr Instagram, É, pode também. pôr tudo. Pode. Tudo O meu meu é igual, ela- Graziele é. Melo. Tanto o LinkedIn quanto o Tá. O Instagram. meu Instagram é Sou Carla Martins. Tá. Carla com C. Fala com você. E também pode me mandar mensagem pra gente bater esse papo. Se você é Fire, se você é Star, se você é Comunidade Isso mesmo. Maravilha. Muito Fala legal. que viu no Liga o Flow que a gente vai dar aquela atenção especial. Exato. A gente, traz muita Legal. oportunidade aqui, ó. Verdade, bom. gente. 2025 começando com tudo, Com né? tudo. Essas mulheres maravilhosas aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Foi muito boa a noite. Ah. Noite mesmo. Nós 4 aqui, com o Muito restante legal. do Flow ali, tudo de olho em nós, que delícia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente entrou 2025 com tudo aqui no Flow, tá? Aceleradíssimas nas gravações dos nossos podcasts esse ano. Então eu vou pedir para vocês compartilharem, curtirem, mandarem para os amigos, fazerem parte dessa união e unidade que a gente está aqui, né, de mulheres maravilhosas, tá? E que a gente possa estar junto de novo até a próxima com todos vocês, certo, Mi? Obrigada, Carlinha. Obrigada, Obrigada. Grazi. Vocês são maravilhosas. Foi muito legal. Acho que passou super rápido aqui. E liguem o Flow, não esqueçam disso. 2025, Isso aí. liguem o Flow. Liga o Flow. Porque a gente já tá ligando o nosso aqui, tá? Um beijo. Beijo, Beijo. tchau, gente. Tchau.